Fala pessoal, essa vai ser mais uma aula interessante. Ela vai ser sobre o modernismo brasileiro, só que a gente vai começar com a Semana de Arte Moderna, que é o ponto de partida. Mais para frente vem a aula sobre a primeira, segunda e a terceira fase do modernismo, então a gente vai começar pelo começo, Semana de Arte Moderna ou Semana de 22. Eu sou o professor Tixabe, me segue que a gente vai embora. Vamos lá. Qual é o contexto? O que estava acontecendo no Brasil durante o período da semana de 1922? Veja bem, vocês já têm a data no nome do evento, Semana de 1922, então a gente está no início do século XX. A gente tem na Europa uma situação social conhecida como Belle Époque ou Bela Época, que é o período ali antes da Primeira Guerra, pós-revolução industrial, quando a gente vê um desenvolvimento urbano muito grande. E isso ecoa no Brasil e a gente vai ter uma intensa transformação na cidade do Rio de Janeiro. Tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo estão se modernizando, estão crescendo muito. A gente tem essa questão do urbanismo, a gente passa a ter uma vida noturna nessas cidades, provocada pela iluminação, né, a luz elétrica. A gente vai ter cabarés, a gente vai ter eventos que acontecem depois que escurece, e tudo isso muda o nosso conceito, a nossa relação com a arte. Basta vocês verem vocês, né? Você sai de noite aí pra balada, nem que seja para tomar um goró no boteco da esquina, se não tiver uma musiquinha tocando lá, não tem graça. E a música do ambiente noturno é diferente da que a gente ouve em casa ali, quando tá lendo, jogando videogame. É uma situação nova, então todo um conceito de arte surge por causa da urbanização. Dentro disso, a gente tem uma série de fatores que ocorrem no Brasil nessa virada de século, nesse início do século XX, que vão levar à Semana de Arte Moderna ou Semana de 1922. Primeiro é essa consolidação dessa elite burguesa brasileira, principalmente na cidade de São Paulo. A gente passa a ter agora uma elite 100% capitalista, extremamente conservadora, que está apegada a valores tradicionais da arte. A gente precisa se lembrar que a gente está inserido no contexto do parnasiano, em que a poesia tem um formato padrão para existir. Essa elite consome diariamente esse tipo de arte. Junto a isso, nós temos o artista Oswald de Andrade, que volta de uma viagem que ele fez pela Europa. Eu sei que parece que, ai meu Deus, que pedante, que arrogante, ele voltou da Europa, ai. Mas vocês têm que entender que nós estamos num mundo sem internet, sem televisão, então ele precisa ir lá ver o que está acontecendo na Europa. E ele conhece as vanguardas europeias, principalmente o futurismo, que é a vanguarda que luta pela mudança na arte, uma nova forma de produção de arte. E ele já era um artista aqui da elite brasileira, né? Porque, bom, voltar da Europa. Então ele mostra para os colegas, para os amigos, para os parceiros dele de arte esse novo método de fazer arte, e isso vai influenciar toda a arte brasileira. Aliado a isso, a gente tem Heitor Villa-Lobos, que é um maestro famoso que mistura ritmos clássicos, né, da orquestra mesmo, clássico, com ritmos populares. Isso aí é muito importante para a gente entender a questão do debate. É como se hoje, no século XXI, alguém pegasse o funk mais pancadão, mais da rua, mais assim, do gueto mesmo, da favela, e misturasse com uma orquestra sinfônica e botasse para tocar no Teatro de São Paulo. Uma galera ia ficar ofendida, ia falar, oh meu Deus, estão acabando com a música, blá blá blá. Outra galera ia falar, nossa, que legal, o cara tá pegando o ritmo popular brasileiro e tá elevando a erudição. Esse debate aconteceu quando o maestro Villa-Lobos fez isso. Além disso, a gente tem um artigo sobre o futurismo publicado no Jornal de São Paulo, que faz com que muitas pessoas passem a conversar sobre o futurismo, que é uma estética de arte que prega a destruição do passado, fazer uma arte 100% nova. E para fechar o debate, a gente vai ter o caso da Anita Malfatti. A gente sempre tem esse tipo de debate em relação à arte no Brasil, equivalente ao que aconteceu com a Anita Malfatti. Ela faz uma exposição com base no cubismo e no expressionismo europeus, ou seja, uma forma de arte totalmente nova e inédita no Brasil, em que metade apoia e metade critica. Essa metade que critica, eu posso citar o Monteiro Lobato, que fez uma crítica no jornal muito séria, falando que ela estava destruindo a arte, que ela estava acabando com o padrão de arte nacional.
Então a gente vai ter um debate social. Isso é arte? Isso não é arte? Será que o que ela fez está acabando com a arte? Será que ela é uma artista de verdade? Eu acredito que vocês já viram esse debate acontecer no Brasil algumas vezes. Eu posso citar, por exemplo, aí, o cara peladão no museu lá, que uma galera, oh meu Deus, isso é um horror. Oh, não, tem que entender a arte. Esse tipo de debate, não importa o que a gente pensa. O que importa é que a sociedade vai entender a arte de uma forma diferente. Então entendam esses contextos e daí a gente vai para a Semana de Arte Moderna. O que foi isso? Cara, é literalmente um evento que acontece no Teatro de São Paulo com data e hora. Vocês não precisam se lembrar dos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, mas o ano é bom lembrar porque exercícios são cobrados com Semana de 22 ou Semana de Arte Moderna. É literalmente uma reunião de artistas que alugaram o teatro e fizeram apresentações artísticas para mostrar uma nova arte. Qual que era o objetivo? Tocar o terror, escandalizar a burguesia, literalmente pegar essa galera conservadora que a gente tinha aqui consumindo arte conservadora e mostrar uma arte nova. Com que intenção? Uma análise crítica no que é feito arte. O que é arte? Por que a gente só considera poema o que está dentro de um formato padrão? Por que um poema sem rimas não pode ser considerado arte? Quem define o que é arte? São os professores? São os estudiosos? Então você que está em casa aí não tem moral para dizer o que é arte. Era esse o questionamento que eles faziam em 1922. Além disso, tinha outros objetivos. Primeiro, a ruptura com o academicismo, né? Se livrar das faculdades de arte. Não que os estudos de artes não sejam importantes, mas assim, não é só a faculdade de arte que diz o que é bom. Destruir esse espírito conservador e conformista, né, em relação à arte, acabar com esse conservadorismo de ficar reproduzindo arte que tem 50 anos. Pô, vamos fazer uma coisa nova, vamos andar para frente. Demolir os tabus e os preconceitos estéticos, né? Por que a arte tem que ter um padrão? Por que se eu faço um quadro e com uma coisa colada nele saindo da tela não pode, né? Que estética presa é essa? Além disso, eles tinham 3 princípios básicos. Direito à pesquisa, né, que é autoexplicativo. Estabilização de uma consciência nacional. Anotem isso porque é muito importante. É basicamente a ideia de criar um exemplo do que é o brasileiro, criar o verdadeiro brasileiro, sabe, o ícone do Brasil. Fazer alguém com que a gente se reconheça quando a gente olha num filme, olha num jogo, olha num livro, sabe, aquele personagem que é o Brasil, a consciência de quem somos nós e a atualização da inteligência artística, né? Estamos num período sem internet, estamos num período sem televisão, sem WhatsApp, sem Facebook, sem nada. Então, é literalmente abrir a porta para uma exposição de arte e falar, vocês aí que estão a fim de apresentar alguma coisa, tragam sua obra que a gente expõe aqui, né? Vamos atualizar os artistas. Além disso, a Semana de Arte Moderna teve uma série de manifestos. Eu vou citar 3 aqui que são importantíssimos. O primeiro é o Primitivismo Pau-Brasil, que vem com essa ideia de exportação de poesia. É literalmente fazer uma poesia bem brasileira e a gente exportar ela para fora do país. Vamos vender a nossa cultura. Pensem no nome, Pau-Brasil. Vamos explorar e exportar a cultura brasileira. O segundo é o Manifesto Antropofágico, que tem essa ideia de devorar o que há de útil na cultura estrangeira e jogar fora o supérfluo. Pense na antropofagia, é diferente de capitalismo, desculpa, é diferente de canibalismo. Antropofagia é quando o índio devora o coração de um outro índio, por exemplo, para absorver a força daquele guerreiro. Então não é para matar a fome. A antropofagia na arte seria você devorar o que os estrangeiros têm de bom na arte deles e a gente vai utilizar só o que é bom e vai jogar fora o que é supérfluo para melhorar a nossa arte. É nada mais do que pintar de verde e amarelo a arte estrangeira, transformar as vanguardas europeias com cara de Brasil. E o último manifesto é o Manifesto Verde Amarelismo, que é autoexplicativo, que é literalmente sair pintando tudo de verde e amarelo. É produção de textos, de poesia, de tudo, elogiando e enaltecendo o Brasil. Brasil é o melhor país do mundo, Brasil é perfeito, Brasil é fantástico, vou fazer um poema sobre isso. A ideia é vender o Brasil mesmo. É fazer com que a gente tenha essa consciência nacional. Então é o Manifesto Verde Amarelismo.
E por fim, né, as últimas características que aparecem na Semana de Arte Moderna são temáticas do cotidiano, então a gente vai sair de poemas sublimes e superiores e vai ter poemas trazendo para a gente o dia a dia, poemas sobre ir na feira. Uma liberdade métrica, né? A gente está vindo num contexto de parnasiano e agora eles querem se livrar disso. Poesia é o que eu chamar de poesia, não precisa ter um padrão de rimas. Uma liberdade gramatical também, eu vou escrever meus livros do jeito que eu quiser, eu não preciso escrever sempre dentro da norma culta padrão brasileira, afinal é literatura, se eu quiser ser mais coloquial eu posso. A gente vai ter uma forte influência das vanguardas europeias aqui agora, reprodução do futurismo, dadaísmo, expressionismo e, finalmente, já falei antes, temáticas extremamente nacionalistas. Uma série de poemas, uma série de textos, uma série de artes plásticas explorando e divulgando o território nacional. Tranquilo, meus queridos. Aqui tem 2 exemplos de que a semana foi um evento sério mesmo, né? Um convite e um cartaz publicado em São Paulo em 1922. E eu deixo vocês por aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato, mandem mensagem e a gente continua estudando. Beleza? Abração, falou, valeu!